eu sou Juca Kfouri, está começando mais uma tabelinha com Victor Ernesto Birner. Uma tabelinha que, claro, vai falar, porque tem que falar, é obrigado a falar, deste modorrento, entediante, por culpa de quem o organiza, Campeonato Brasileiro até aqui, que engatou a quarta, mas parece mesmo que deu uma ré. Vamos falar uma questão que tem me preocupado e eu vou querer ouvir a opinião de Victor Ernesto Birner. Será que o Neymar não dá precoces sinais de cansaço? Vamos discutir isso. Vamos falar da Eurocopa, evidentemente. Victor Birner não perdeu nenhum jogo. Aliás, a França e a Inglaterra, segundo jogo entre os campeões mundiais nesta Eurocopa, também, a exemplo de Itália e Espanha, empataram 1-1. Respeito com R maiúsculo tem sido a marca registrada desses dois jogos. Isso que você viu aí agora foi um pedacinho do lance que Victor Birner abre sobre a mesa de maneira absolutamente descuidada, evidentemente. E vamos falar de voleibol, vamos falar de tênis. Victor Birner viu tudo, viu Brasil e Polônia no vôlei masculino, viu Brasil e Itália no vôlei feminino, duas brilhantes vitórias do Brasil, viu Nadal contra o Djoko ia ganhar ontem, estava reagindo, ia ganhar, mas aí a chuva interrompeu, hoje eles acordaram para jogar e aí o espanhol não deixou, pedra sobre pedra, ganhou o quarto set, 3-1, 7-5 no quarto set, que ele perdia ontem quando a chuva começou, e é pela sétima vez campeão em Roland Garros, derrotou, deixou para trás o sueco Björn Borg. Como vai Victor Ernesto Birner com a camisa do AC/DC? AC/DC. Back in Black. Back in Black. Primeiro disco do cantor Brian Johnson, após a morte do mítico Bon Scott. Eu não sou exatamente um fanzaço de AC/DC. Era uma camiseta de luto, então? É um disco... A volta ao luto. E os meus dois discos preferidos são exatamente o Back in Black e For Those About to Rock, que é o disco após esse. Inclusive tem uma versão nacional do For Those About to Rock com o canhão em relevo, que foi um dos primeiros lançados aqui. Canhão? Tem um canhão na capa e o canhão está em relevo. E você poderia, só para o nosso internauta poder... Antes de qualquer coisa, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada à amiga internauta, ao amigo internauta também. Você poderia relembrar um dos sucessos de algum desses discos, só para o nosso internauta? For Those About to Rock, We Salute You. Como é que é? Mas não dá para cantar, não dá. Fala que o Brian Johnson tem uma voz do tipo, não uma voz melódica como a minha, então eu não tenho, meu timbre de voz não se adapta a cantar uma coisa assim. O negócio dele é mais hard rock, é isso? Exatamente. Você é mais romântico. Cara de pau. Tá muito bem. Não, mas pelo contrário. Victor Birner, você sabe que eu às vezes defendo teses... Aliás, não vi tudo isso que você falou também. Tá, eu sei. Tenho certeza que o voleibol você não viu, eu vi. Brasil e Polônia. Imagino que você também viu a Fórmula 1, a vitória do sétimo piloto em 7 corridas, o recorde. Bem lembrado, mas é uma informação jornalística importante. 7 provas, 7 vencedores diferentes. Ontem ganhou o Lewis Hamilton, que há anos eu não ouvia falar dele. Há anos, gosto dele. Ouvi falar que o Fernando Alonso, inclusive, não conseguiu o desempenho melhor porque houve um erro de estratégia da equipe, aí ele entrou com pneus macios usados, aí houve um desgaste, foi sendo ultrapassado. Fiquei ouvindo tudo, joguei por ele, mas não vi nada, não entendo nada disso. E o Felipe Massa subiu na zebra. Subiu na zebra, eu vi ele falando que fez uma C3 pontinhos. Falou que fez uma C3 pontinhos. Que pegou a parte de trás do carro. Estou acompanhando, mas não entendo do assunto, fala a verdade. O voleibol foi muito interessante. Eu não vi o jogo das meninas, Brasil e Itália, 3-2, mas pelo Grand Prix. O Brasil está ainda com um time misto, né? Deixou boa parte do time aqui. As italianas são absolutamente poderosas. O Brasil ganhou. Da Polônia, que o Brasil tinha perdido as 2 partidas anteriores na Liga Mundial. Ganhou bem aqui no ABC em São Paulo, 3-1. Ainda também com meio time, ou boa parte do time fora. A Giba, por exemplo, não está jogando. Enfim, estamos reencontrando o caminho e impondo respeito, o que é importante, né? Mas eu dizia o seguinte, Victor, você sabe que eu tenho teorias, né? Gosto, às vezes, de criar teorias. E eu fiquei observando... Depois eu vou cobrá-lo por uma delas. Tá. Eu estou achando que o Neymar está perdendo um pouco a alegria do jogo. Estou achando o Neymar irritadiço. Claro que isso é fruto do fato de ele, né, estar sendo muito marcado. Não acho que ele tenha decepcionado nessa excursão da seleção brasileira, mas também tenho certeza que ele não fez aquilo que dele se esperava e que ele pode fazer. E para mim, por mais que ele pareça de borracha, e de fato ele parece,
isso talvez até o atrapalhe. O Neymar não para, o Neymar não descansa. Se você olhar de 2010 para cá, em 2011 ele praticamente não teve férias porque foi jogar o pré-olímpico. Em 2012 ele teve férias, mas a gente só viu o Neymar na Bahia, em não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, em jogos festivos, em jogos beneficentes, em jogos pelas campanhas publicitárias e papapá. E vou te dizer mais uma coisa. Quando o Muricy quer poupá-lo, ele diz que quer jogar. Eu conheço o pessoalzinho de Santos que viu o Neymar batendo uma bola rapidamente com os meninos na rua, passou, começou a jogar uma bola. Ele adora jogar futebol. Isso é uma qualidade, evidentemente, claro. Né? Que ele joga Mas exatamente o que me preocupa é, de repente, ver um cara que gosta tanto de jogar futebol, joga com tanto prazer, aparentar nos jogos a valer, não estar com tanto prazer. Porque eu acho que, por mais que ele queira, há limites para a máquina. Por mais que ele seja menino. Claro. Por mais que ele seja, repito, de borracha, pareça ser. E acho que está na hora, depois da Libertadores, de fazer uma reprogramação para não exauri-lo. Porque ele não está 100%. Essa é a minha sensação. Olha, Juca, eu não sei. Eu pensei nessa questão física, porque o olhar de leigo, quando você pega o padrão dos jogadores de futebol, a gente vê que tem um abuso por parte das escalações do Neymar. Sim. O Neymar sempre joga, e joga Sim. em tudo quanto é lugar, Sim. como você falou. Só que lá tem um departamento médico, medindo ácido láctico, Sem cuidando dúvida. exatamente disso, dando treinamento na medida correta. Sem dúvida. E o jogador até hoje não se machucou. Isso. No Santos ele não caiu de rendimento. Apesar de não ter feito um grande jogo contra o Vélez, 2 vezes. acho que faz 2 parte. jogos decisivos. 2 jogos onde foi muito bem marcado. Sim, pois e é, marcado mas- de maneira muito parecida como fizeram, por exemplo, os mexicanos. Pois é, mas aí é que tá, Vitor. Um cara como ele, que agora o nego está dizendo, aí ele pipoca, ele só joga no Santos, no Campeonato Estadual. Isso é uma baboseira. Ele é um jogador decisivo, não tem medo de Tem nada. uma coisa que as pessoas precisam entender. Ele tem 20 anos. 20 anos. E por mais que seja muito acima da média, ele ainda é um jogador em evolução. Isso, exatamente. Ele por ainda é um isso. jogador em Vitor, evolução. a minha sensação... O Messi é um jogador pronto para fazer a Pronto. comparação maluca que Claro. as pessoas faziam. Claro. E nós nunca fizemos assim. Claro. Eu, Não, pelo menos, nunca fiz. Você verá que cobrarão do Messi, cobrarão do Neymar na Copa de 2014 o desempenho do Messi. O Messi vai estar com 26 anos, madurésimo, é um baita, é gênio. 26 Se não alguém- mais, né, Juca? Tem 25 hoje, não tem o Não Messi? tem 24? Bom, Acho que ele tem por 4 aí, anos. 26. Vai estar na maturidade, né? Gozaram também, né? Gente que quis. Só joga no Barcelona, por que não joga na seleção argentina? A gente está vendo, né? É um gênio. Já está na história, já não tem conversa, né? E não vai acontecer com ele. É na sabe? pior das hipóteses, Ali, o maior coladinho. jogador pós-era Zidane. Na pior, estou chutando Isso, lá. isso. Estou jogando lá embaixo, é Não, mais do que isso. E tenho quase convicção que com ele não acontecerá o que aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho. Não né? vai. Porque ele não teve vocação para popstar, para curtição, para não sei o quê. Ele também é outro que adora jogar futebol. Sim. Né? Você percebe isso. Né? E é de uma eficácia, né? De uma objetividade. Mas, enfim, a minha sensação é que o esgotamento do Neymar, eventualmente, seja uma coisa até que Emocional. não haja ácido lático que revele. Porque, entendeu? Pode ser, Juca. É muito. Não dá para descartar, É muito, pode ser. É muito. E sempre a expectativa em cima dele. Não tem Ganso, mas tem o Neymar. Entendeu? Mas aí tem o outro lado. O estímulo de jogar contra o Corinthians derruba, Sim. numa semifinal de Libertadores, derruba qualquer mas depressão, eu angústia, ansiedade. Sem dúvida. Eu escrevi isso. Qualquer coisa. Eu escrevi isso na minha coluna hoje na Folha de São Paulo. É muito provável que nesta quarta-feira ele desminta isso tudo. Né? Embora, você sabe, já falamos disso aqui na segunda-feira passada, né? Prepare-se para ver um Corinthians tentando ser, no que diz respeito ao Neymar, o Vélez, os mexicanos. O Corinthians tem um problema com isso. O sistema defensivo do Corinthians ele funciona muito bem e joga sempre da mesma maneira. Isso. O Tite Na não zona. pode fazer muitas adaptações ali. Mas acho que vai pôr homem. Acho que vai pôr alguém no encalço e outro na segunda bola. Até porque o Neymar joga do lado do Alessandro, né? Que é o lado mais frágil na parte defensiva. Também não afasto a hipótese de o Muricy vir com uma novidade, fazê-lo jogar mais como ele jogou contra a Argentina. Jogando mais no meio de campo, já que falta o Ganso, porque é o Allan Kardec que está fazendo esse papel, né? Eu tenho absoluta certeza que o Muricy pensou uma coisa. O 0x0 no primeiro jogo... Não. O 0x0. Melhor para o Santos do que para o Corinthians. Sim. No primeiro jogo. E eu sei que o Ganso está querendo jogar. Conversei hoje com
O Fabiano Farol, repórter da Rádio Globo, que conhece o Ganso pessoalmente, sabe que o Ganso está querendo jogar. O Muricy está receoso porque a decisão será em 2 partidas e o Muricy tem ampla noção disso. Isso, eu não poria agora nem morto, nem ele nem o Arouca. E eu acho que nós vamos ter na quarta-feira na Vila Belmiro um jogo muito truncado, mas muito fechado. Isso, com o Santos extremamente defensivo e o Corinthians também jogando muito atrás. O Corinthians não vai querer jogar. Eu conversei com o Fábio Santos semana passada, no intervalo do cartão verde, lateral, e falou assim, não, nós estamos encarando esse jogo da Vila como um jogo da nossa vida. Porque o Corinthians sabe se fizer um gol lá, sair com 1-1, com 2-1 que seja. Com qualquer vitória, obrigar o Santos a sair para o jogo no Pacaembu, a situação fica muito favorável. Você sabe então, que é um jogo de nervos, eu divirjo de você, que ainda vê, pelo que eu percebo, um equilíbrio, que se você não arrisca favorito. Né? Eu acho que o Santos tem, pela qualidade técnica, pelo talento, eu acho que o Santos tem uma ligeira vantagem. Mas muito mais ligeira, muito menos acentuada do que eu via quando a gente previa que isso pudesse acontecer. Eu sempre achei muito equilibrado. Com Ganso e Arouca eu não teria a menor dúvida. Juca, assim, eu sei que você vai discordar de mim, eu escrevi sobre isso no lance no sábado. É o maior Corinthians de Santos da história. São 99 anos de clássico, são 306 jogos, se não me engano, são 122 vitórias do Corinthians, 99 do Santos, se a memória não me trai, ela sempre me trai. Mas, assim, houve tabu de 11 anos, né? De 57 a 60, de 56 a 68, aí tem a quebra do tabu, aí tabu de 7 anos, né, de 76, 76 a 83, aí o Santos foi campeão, quebrando o seu tabu de tão importante, com pedalada do Robinho, tem goleada de 8 do lado, de 7 do outro, a história é muito rica, mas esse jogo é o principal Corinthians e Santos da história. É um jogo que ele não permite meio termo. Quando o Leandro Voda ia apitar o final da partida, no Pacaembu, no dia 20, de um lado tem herói e do outro vilão. Do outro tem gente marcada pelo fracasso até o final. O Neymar tem fama de ser algoz do Santos, do Corinthians. Se perder, o jogo acabou. Eu acho que você está tudo ou nada. Eu acho que você está exagerando um pouco. Como o Corinthians e Palmeiras, que é capaz de canonizar o Marcos para o futebol. Pois é, mas não diabolizou o Marcelinho Carioca para o resto da vida. Porque ele fez muita coisa antes. Então, isso que eu estou dizendo. Eu acho o seguinte, eu acho que esse jogo é muito mais importante para o Corinthians que para o Santos. Eu acho que, por exemplo, se o Corinthians... Não existe. Essa é a minha opinião. Eu acho que para o Santos, a decisão do Campeonato Brasileiro de 2002, do jogo das pedaladas do Robinho, era um Santos e Corinthians mais importante do que será esses das 2 próximas quartas-feiras. Para o Santos, para o Corinthians não. Ouso dizer que na parte emocional do torcedor santista, uma eliminação para o Corinthians apaga tudo que esse time fez. Se não apaga, digamos assim que... Não acredito nisso. É como se você tivesse lá uma bebida perfeita e você colocasse uma coisa que não tem nada a ver dentro dela. Assim, Juca, eu não acredito nisso. Juca, assim, a primeira vez que o Corinthians chegará à decisão se isso acontecer. Talvez seja a primeira vez que o Corinthians conquiste a Libertadores, que é quase um 77 com a cara de hoje. Mas então eu vou te dizer agora, com a experiência dos velhos corintianos, né? Eu vou te dizer uma coisa. Eu não tenho dúvida que os corintianos que acompanharam o tabu vibraram muito mais com a quebra do tabu em 68, os gols do Paulo Borges e do Flávio, 2-0 no Pacaembu, do que vibrarão passando pelo Santos agora. Então você vê como são as coisas. Né? Que time maluco esse, que torcedor maluco esse o do Corinthians. Embora eu não possa falar em nome da torcida do Corinthians, claro, isso é um sentimento pessoal meu. Né? Que 77 é o grande título, né? E a quebra do tabu é que a gente tem que contextualizar por uma coisa. Naquela época, a gente falava do futebol de emoções puras. Puras, não. Não tô falando limpas, puras. As emoções que saíram lá de dentro. E, amigo... Hoje é o futebol dos chatos. E tinha Pelé é o futebol chupa não sei quem na janela, exatamente, entendeu? E tinha Pelé em campo. É raivoso. Tinha Pelé em campo. Né? Quer dizer, era você saber perfeitamente que você estava ganhando de quem era melhor que você. Né? E a tal ponto que a torcida do Corinthians... Havia 11 anos que o Corinthians não ganhava do Santos. De 57... 56. Não, 57. 57, quando o Santos ganha do Corinthians na penúltima rodada de 57, de 1-0. Eu dei uma pesquisadinha no final de semana, eu vi 56. Olha, eu acho que é 57. O tabu de 11 anos, 56 a 68. Ficou 11 anos sem ganhar. Bom, tá. Pode ser mesmo. Eu acho que no primeiro turno foi empate 57. Bom, aí você lembra, né, Juca? Eu ia nascer 12 anos depois. Mas, enfim, 11 anos sem ganhar. A torcida do Corinthians ganha de 2-0.
Gols do Paulo Borges, que tinha sido trazido a peso de ouro, do Bangu, e do Flávio, o minuano, gaúcho, que tinha sido trazido também, não menos a peso de ouro, do Inter de Porto Alegre. A torcida do Corinthians saiu do Pacaembu cantando 1, 2, 3, o Santos é freguês. Os depoimentos do time do Santos, tá no filme do Centenário, sobre isso, eles dão gargalhada, Carlos Alberto, dizendo, mas nós estamos há 11 anos ganhando dos caras. E eles saíram do estádio cantando 1, 2, 3, o Santos é freguês. Mas não tinha chupa e não tinha agressividade, essa agressividade idiota que hoje caracteriza, né, as discussões da internet, principalmente. Mas é isso. Você está contra esse pessoal... Que fique claro, assim, eu acho que a maior parte das pessoas que comentam na internet ajuda, contribui, sim, é legal, a minoria. me diverte, eu tenho vontade de interagir, mas tem uma turma que eu chamo da banda podre dos comentários da internet. Mas, essa... Tem o nome, não? Tem os troleiros. Não, o troleiro é o cara que faz isso intencionalmente, e até se diverte, às vezes não é nem tão maldoso, tá? Esse pessoal não, esse pessoal, por exemplo, o cara brigou com a namorada, ou o Taco, por exemplo, teve um problema de ereção, ele vai lá e te xinga. O cara foi lá e brigou com a família, ele vai lá e te xinga. Então é um recalque sendo despejado lá no... Vitor Birner, a Thaís Almeida entrou aqui. Ela viu uma foto da Thaís Almeida no Facebook e eu quase pedi casamento. Pois é, ela disse que estava vendo antigas tabelinhas e viu uma em que o intelectual Vitor Birner cita, sabe quem? Cita, pior que eu esqueci o nome dele. Aquele, você tem uma vez para te zoar. Isso. Quem é aquele brutamonte? Alexandre Frota. Alexandre Frota. Com a épica frase que gosta de beleza interior é decorador, arquiteto. E diz a Thaís que eu fiquei indignado, eu até vou olhar. Mas, enfim, eu queria só retomar aquilo com o que começamos. Me preocupa a situação do Neymar. E eu sei que o santista há de pensar, vai descansar? Coisa nenhuma, descanse lá nas Olimpíadas. Mas não é essa... não pode ser essa a estratégia para fazer dele ainda maior do que ele é. E ele tem que chegar nas Olimpíadas mais inteiro do que ele está. Até porque se eu fosse diretor do Santos, eu desprezaria completamente o desempenho do Neymar nas Olimpíadas, porque para mim não interessa. Tem que se preocupar com o Santos. Não, pois é, você está dizendo. Eu estou dizendo o contrário. Estou dizendo que para quem quer fazer do Neymar a maior estrela do futebol mundial, ele ir bem, trazer uma medalha de ouro, o Messi não foi importante? É importante, mas será que é tão importante assim? Eu acho que sim. Acho que é importante para o Brasil, para o jogador em si. Eu acho que é. Mercado externo, tal, não sei. Uma Olimpíada na Europa. Fala que o Neymar já tem espaço em qualquer time que quiser no mercado externo, é só querer negociá-lo. Para a gente falar de Brasileirão, vamos fazer o seguinte. Para a gente falar de Brasileirão, vamos tratar da nossa bola de cristal. Fiquei vermelho. Opa! Mas está virando moda isso. Se bem que fomos ambos mal, né? Porque no mínimo tem que acertar 50%. Não, nesse Campeonato Brasileiro não tem, não. Vamos ver. Tudo ao Deus dará, todo mundo mais ou menos ainda. Ambos acertamos a vitória da Argentina contra o Brasil. Aliás, agradecendo aos volantes brasileiros pelo nosso acerto, né? Porque sem eles não seria possível. Nós vamos falar disso, é verdade. Os dois volantes falharam, sem dúvida nenhuma. Embora o Rômulo tenha feito o primeiro gol, colaborou muito para os gols da Argentina. O quarto gol da Argentina, que o Messi passa pelo Marcelo, ele carrega o meio-campo inteiro. Vai dar de frente com o Juan, não tem um jogador no meio-campo para combater. É verdade. Foi uma boa apresentação do Brasil. Aliás, vamos ver se você é uma pessoa culta, como você é provocadora. Quem aniversaria hoje? Nossa, vou saber. Vou te dar uma dica. Quem comemora hoje 50 anos de idade? Olha só, não é nenhum jogador, portanto. Estamos falando de seleção brasileira. Também não é humano, mano, é jovem. É humano. Não, achei que tivesse menos. Mano Menezes. Mano tá conservado para quem é técnico de futebol, tá bem. Faz 50 anos hoje, Mano Menezes. Não sabia. Parabéns para ele. Felicidades, muitas felicidades, muita sorte. Pelo Brasileirão, ambos erramos a vitória do Sport sobre o Palmeiras. Demos eu apostei Sport aqui, hein? Não. Juca e Vitor empate. Eu vou olhar depois, eu apostei Sport aqui. Na súmula tá Juca e Vitor empate. Vou checar essa Atlético Goianiense e Grêmio, só eu acertei, deu Grêmio. Vasco e Náutico, ambos acertamos o Vasco. Atlético Mineiro e Bahia, 1-1, ambos erramos porque demos Galo. Erramos. Curitiba e Portuguesa, ambos acertamos, 2-0 Curitiba.
Santos e Fluminense, ambos erramos porque votamos no Fluminense e foi empate. Inter e São Paulo, ambos acertamos a vitória do Inter. Ponte e Flamengo, ambos erramos, porque eu dei Flamengo, o Vitor Ponte e foi empate. Aliás, né? Mas tudo bem. Acho que você combinou com a arbitragem, né? Pois é. Botafogo e Cruzeiro, ambos erramos porque demos Botafogo e o Cruzeiro ganhou lá no Engenhão. Aliás, como sempre acontece, e apesar das pessoas não entenderem, não verem, não gostarem dele, Celso Roth, de novo, arruma uma defesa, faz o time ficar consistente dentro dos limites desse elenco do Cruzeiro, que é um dos piores elencos do Cruzeiro nos últimos campeonatos brasileiros, já consegue alguns bons resultados que vão ser importantes lá na frente. Ganhou 2 partidas seguidas, sem dúvida. Corinthians e Figueirense, essa é um grande acerto teu. Eu dei Corinthians, você deu empate, Corinthians com os titulares, lembremos. Você acertou o empate. Conheço a força do Figueira no Pacaembu, lembrei do ano passado. Você conhece. Flamengo e Curitiba, ambos votamos no Flamengo. Um jogo que os 3-1... não mostra muito bem o que aconteceu. Foi um jogo, ao contrário, aliás, o Flamengo fez um gol em impedimento, o primeiro gol do Wagner Love, o salvador da pátria. Palmeiras e Galo, o Vitor deu Palmeiras, eu dei empate, deu o Galo. Eu não fazia ideia que o Ronaldinho ia estrear, mas se fizesse também não teria mudado muito. Pois é, eu gostaria de ouvir a tua avaliação sobre a estreia do Ronaldinho. Então, ele jogou bem. Não foi brilhante. Não, pois é. Não foi craque, não foi nada de especial, mas jogou bem, ajudou. Mas foi útil. Mas brilharecos. Quer dizer, agora ele tem um vislumbre que poucos jogadores têm, né? Ele pôs, por exemplo, um gol que foi mal anulado, né, do Jô, né? O Jô naquele não fez o lançamento de 40 metros. Né? Mas quer dizer, vai ser isso. Agora, claramente, para desespero geral da nação flamenguista, o Felicidade da Atleticana, ele pelo menos na estreia mostrou muito uma vontade do que mostrava quando jogava no Flamengo. Bom, então vai ver. A atitude é outra. Vai ver porque não sei se vai durar. Vai ver porque num ele está sendo pago e no outro não. Mas eu te confesso que eu achava que esse seria o jogo que ele ia usar assim para calar os críticos. Entendeu? Aquela bobagem que se diz. Calou os críticos. Ia matar a pau. Nem isso. Não foi para tudo isso. Matar pau não mata mais. Jogou bem. Algumas vezes vai e na maior delas não. Isso. Bom, Atlético, essa você está de parabéns, Vitor. Eu acertei Figueirense e Corinthians. Não, acertou Portuguesa contra o Atlético Goianiense. Embora no Canindé, eu dei Atlético Goianiense. Você acertou Portuguesa. Na verdade, é o segundo paulista que ganha de um time de fora. Porque o São Paulo ganhou do Bahia, agora ganhou do Santos. Olha para o próximo palpite, por favor. Próximo palpite. Grêmio... Fluminense e Inter. Não, Fluminense e Inter, empate. Eu dei Fluminense e você deu empate. Isso sendo que o Inter com o time bem desfalcado. Foi muito bem. Você merecia ter ganho. Eu inclusive, acho que tem um erro aqui. Eu acho que eu ganhei se a gente recontar. Muito bem. Sim, vai recontar. Grêmio e Corinthians, eu acertei Grêmio, você errou no empate. Aliás, o Grêmio, já falando um pouquinho de semifinais de Copa do Brasil... É favoritíssimo você campeão. Favoritíssimo não, mas ele conseguiu pelo menos... Para mim é favorito contra o Palmeiras e é favorito contra quem ganhar de São Paulo e Curitiba. Taticamente, o Curitiba e o Grêmio estão melhores. O São Paulo tem o elenco com mais jogadores com condições de desequilibrar. E o Palmeiras? O Palmeiras será uma grande surpresa. Uma grande surpresa. O Palmeiras realmente está de doer. São Paulo e Santos. Ele está um pouco à frente dos outros, é isso que eu São Paulo e Santos, eu acertei o São Paulo, o Vitor deu um empate. O Vitor ousou, né? Agora estou entendendo. E acertou brilhantemente, né? O Inter, por exemplo. É para dar graça, né? Ele ousou. Né? Imagina o Corinthians sabendo que ia jogar com o time reserva contra o Grêmio, se o Corinthians ia empatar com o Grêmio no Olímpico. Se ele acerta, sai de baixo. Bom, é para você ganhar. Sim. Todos que ele errou foi jogar. Eu teria se apostar só favorito a vida inteira, vamos fazer mais pontos. Figueirense e Ponte, ele votou no Figueirense e errou, eu também. E Náutico e Botafogo, ele votou no empate, eu no Botafogo, deu Timbu por 3-2. Bahia e Vasco, acho que eu pulei, né? Eu dei Vasco, você deu empate. Isso. Eu fui bem nessa, hein? Apostei no Vascão. Vascão tá demais. 2 belíssimos gols ontem lá no Pituaçu. Libertadores, Santos e Corinthians, quarta-feira. Empate. Santos 2-1. Boca Juniors, Universidade do Chile. Buenos Aires, Bombonera. Difícil esse. E eu voto no empate. Estava entre empate e eu acho que Boca, eu vou votar no Boca. Vai se classificar. Pode ser, eu vou votar no Boca. Eu vou postar um pouquinho na camisa, na tradição. Tá. Copa do Brasil, Grêmio e Palmeiras, Grêmio. São Paulo e Curitiba, São Paulo. São Paulo. Brasileirão, Fluminense e Portuguesa, Fluminense. Inter e Botafogo, Inter. Cruzeiro e Figueirense, Cruzeiro. Jogo mais difícil para o Cruzeiro, pela forma como o Figueirense joga. Vou postar no Cruzeiro. Flamengo e Santos, empate.
Para dar graça, Cruzeiro e Figueirense eu vou postar no empate, tá? Mudei. Flamengo e Santos... Vou votar no empate, para dar graça. Pós-jogo do final de semana, qualquer véspera resultado, o Santos vai estar com o time reserva. Votar no Flamengo. Palmeiras e Vasco. Palmeiras também entre decisões de Copa do Brasil. Vou apostar no Vasco. Eu também. São Paulo e Galo. São Paulo. Sem volante ainda, já tem problema de marcação no meio. São Paulo. Denilson não joga, né? Vou apostar no empate. Quase mostrei no Galo. Eu aposto no São Paulo. Fica entre empate Bahia e Galo. Esporte. Acho que enfim o Bahia ganha. Bahia. Ponte e Corinthians. Empate. Time reserva com certeza, né? O Corinthians. Claro. Certeza. Empate. Curitiba e Atlético Goianiense. Curitiba. Será que vai usar os titulares? Também tem jogo decisivo. Vai, será? Porque não pode brincar. Então vou no Coxa. Vou acreditar em você e vou no Coxa. Náutico e Grêmio. Grêmio. Náutico. Náutico, Timbu. Muito bem, vamos então à nossa chuteira de ouro, ao nosso perna de pau. Eles estão rindo. Agora não tem erro. Sabe quem você escolheu? Você verá. Bom, eu escolhi a chuteira de ouro, evidentemente, o jogador que fez 3 gols na seleção brasileira no sábado. Terminou a temporada com 82 gols. Lionel Messi. Quero lembrar que o Ronaldo Fenômeno já fez 3 gols na seleção argentina, né, numa eliminatória de Copa do Mundo no Mineirão. Verdade que 2 de pênalti. Assim como o Rivaldo fez 3 gols também na seleção argentina num jogo no Beira-Rio, que o Brasil matou a pau, acho que foi 4-1 para o Brasil, ou 4-2. E que o Pelé também, numa Copa Roca, em 63, também 4-1 para o Brasil, fez 3 gols na Argentina. Entre times principais, Pelé também fez 2 gols de pênalti. Nada disso diminui os 3 maravilhosos gols que o Messi fez. A certeza que a gente tem, infelizmente, quando ele parte com a bola dominada e invade a área, que ele vai fazer o gol, né? Só não temos a mesma certeza quando ele faz um 4º gol como ele fez, né? Ali da entrada da área. Mas ali também, quando ele partiu, eu falei, meu Deus, não é possível que ele vai fazer de novo. O que impressiona é que ele quis colocar a bola exatamente ali. Exatamente. É tudo racional, tudo consciente, Aí, tudo pensado. Se você prestar bem atenção, ele começa a comemorar antes da bola chegar no gol. Ele já sai com a mãozinha assim para... Esse jogo do Brasil e Argentina não é nem exagero. Jogo de defesas muito mal posicionadas, ambas, com falhas na jogada aérea. Nesse aspecto, aliás, preocupa mais a Argentina do que o Brasil, né? Até porque é um problema muito antigo da Argentina, mas está sendo reformulado. Embora tenha hoje um bom goleiro. Se bem que falhou no gol do Hulk, né? No escanteio ali. Né? Lembra? A bola passa por cima dele. É que eu não acho um bom goleiro. Você não acha? Se o Messi jogasse no Brasil, o Brasil teria vencido o jogo. Essa é a diferença do jogo. É exagerado. Bom. É o clichê, mas o clichê é exatamente a realidade. Se o Messi jogasse no Brasil, o Brasil teria vencido o jogo com todos os erros que cometeu. Aliás, se o Messi jogasse na Espanha, sai de baixo. Seria o Barcelona. A Espanha teria vencido a Itália. É isso. Vamos ver o que disse, voltando ao Campeonato Brasileiro, Ronaldinho Gaúcho. O que disse não, a nossa matéria sobre Ronaldinho Gaúcho e sua estreia no Clube Atlético Mineiro, Galo Forte e Vingador. Pelo menos nesse primeiro jogo pelo Atlético Mineiro, na vitória por 1-0 sobre o Palmeiras, Ronaldinho mostrou que não quer muita festa e sua intenção é mesmo voltar a mostrar um bom futebol. Foi uma estreia sem muito barulho, ele não foi capitão, nem teve aquele auê de quando ele estreou pelo Flamengo e recebeu a faixa do Léo Moura antes do jogo. Mas ele mostrou sim que pode ser importante para o Atlético. No sábado, o Ronaldinho correu mais que em todas as suas últimas partidas. A gente já pôde notar a diferença logo no início do jogo. Ele não ficou preso nem sumido ali na ponta esquerda como vinha fazendo. O Cuca mudou um pouco o posicionamento, deixando mais centralizado no meio-campo. Isso ajudou o Ronaldinho, porque assim ele procurou mais companheiros, ele deu bons passes, foi o homem das bolas paradas e até deu chapéu. E tudo isso com a marcação individual do Márcio Araújo, que ficou colado nele o tempo inteiro e até recebeu um cartão amarelo por uma falta dura.
Agora, como já era de se esperar, o Ronaldinho foi muito vaiado pelos palmeirenses do Pacaembu. Isso porque ele esteve envolvido em negociações frustradas com o clube paulista, que tentou contratá-lo e ficou uma situação um pouco chata. Mas a má atuação do Palmeiras acabou ajudando, porque a torcida mudou o foco e passou a pegar no pé do Filipão e da diretoria. Já no lado do Atlético, o meio foi bastante elogiado. Eu disse que ele não precisa ser capitão para liderar uma equipe e o Jô exaltou a importância de ter um pentacampeão no time. A primeira impressão foi essa: Ronaldinho não foi brilhante, está longe de ser, mas mostrou que ainda tem futebol e pode sim dar alegrias à torcida do Galo. Concordo com a Luísa. Completamente. Também. Eu só queria falar um negócio do Palmeiras, porque o pessoal tá pegando no pé, e com razão. Era para ter sido 3-0 se o juiz não tunga 2 gols do Galo. Agora, alguém poderá dizer, mas houve um pênalti no Felipe. De fato, houve. Ele estava com o pé dentro da área e sofreu a falta fora. Né? Na parte do corpo que estava fora. Mas era muito difícil marcar ali. Né? Ao passo que os impedimentos que foram dados, o impedimento que foi dado e a suposta falta do jogo, né? Deus me livre. Agora, o Palmeiras precisa tomar muito, a situação do Palmeiras e do Corinthians, são os dois times com piores desempenhos do campeonato, são totalmente diferentes. A chance do Corinthians cair é nenhuma. É a mesma, de ganhar na Mega Sena, uma chance que quase não existe. O Palmeiras precisava pontuar nesse começo de campeonato. O Palmeiras tem chances reais de cair. Até porque a direção vai ter que contratar, porque o Márcio Araújo, o torcedor precisa entender uma coisa, o Márcio Araújo não é primeiro volante, o Marcos Assunção, que é fundamental nas bolas paradas, não consegue marcar bem, porque não tem força física para isso, então não tem a força do primeiro e do segundo volante. O lateral tinha que avançar, não pode, porque os volantes não dão a cobertura. Os meias, seja o Valdívia, seja o Daniel, não conseguem dar conta do recado, e o Palmeiras tem um bom centroavante ali. E a zaga também não é perfeita, então não tem mágica. Pode melhorar um pouco, mas o time não vai jogar futebol. Diga-se de passagem, Marcos Assunção, entre os 44 e os 47 minutos... 2 bolas na trave. 2 bolas na travessão batendo falta. Pensa que eu não sei que não fiz o perna de pau? Eu não fiz nem até o fim o chuteira de ouro. Sabe para quem que nós demos chuteira de ouro também? Para os gramados da Eurocopa. Aí você dirá, tá, Juca, tá demais, né? Tá babando o ovo demais para esse eurocentrismo. Mas sabe por quê? Para ver se faz a nossa cartolagem ter vergonha na cara e nos apresentar gramados parecidos. Porque a qualidade do gramado tem relação direta com a qualidade do espetáculo. Com a bola correr, com o jogador correr, o jogo fica mais rápido, né? Porque o jogador não tem dificuldade de dominar a bola, o jogador não se preocupa de olhar para o chão com medo de pisar num buraco. Tem tudo a ver, né? Eu digo sempre isso. Dê um piano desafinado, não é? Para o João Carlos Martins tocar. Vai desafinar. Óbvio, o concerto vai ser uma porcaria. Né? E o gramado está para o jogador de futebol, assim como o piano está para o pianista. Bruno teve jogador do Autônomo depois de encarar o terrão do Bicudão. Foi jogar o campeonato na USP, onde tem grama. Jogou na quase chorou. De emoção, ele tocava na grama. Claro. Você sabe, é um pouco, não sei se você já teve essa experiência, não, certamente nos esportes que você fez, você nunca teve. Quem treinou basquete, não sei se isso se usa ainda, acho que nem deve se usar. Mas eu, principalmente durante as férias, quando não tinha campeonato, né, paulista, treinava com peso, principalmente quem era pivô, com peso na cintura. 2 quilos, 3 quilos, não mais do que isso. Tá? Vitor, você treinava 20 minutos com peso na cintura. Na hora que tirava o peso, você voava. A sua sensação... Imagino que para os joelhos deve ser uma coisa... Não, é por isso que eu estou falando. Imagino que não. Mas eu treinava na época do basquete. Estou falando para você de alguma coisa dos métodos arcaicos, que aconteceu com uma bola muito pesada. 47 anos atrás. Mas você também deve ter treinado com aquela bola muito pesada. Muito pesada. Sem dúvida. Muito pesada. E não batia, né? E não batia, exatamente. Chutava. Isso. Aliás, a seleção de basquete está reunida, né? Está, agora chegaram os 2 da NBA. Ainda sem o Marcelinho Huertas, que está jogando a final da Liga Espanhola, e sem o Thiago Espírito, que vai ter filhos. Fez uma cesta maluca no Real e Barcelona, não, né? Eu sou, assim... muito fã do Huertas. O Huertas pode jogar na Olimpíada, pode jogar nada. Eu vou assim, porque eu não tenho, vai faltar coração, não vai faltar garra, não vai faltar comprometimento. Mas vamos lá ao perna de pau. Faz favor. Primeiro as fotos do Tem vários, hein? Eu já me lembrei. Escolher. Agora me lembrei. Vamos falar do Zé Maria Marim? Não. Na verdade da CBF, na verdade do calendário brasileiro, na verdade desse Campeonato Brasileiro que começou errado, extemporâneo, porque não deu folga entre o fim dos estaduais. Na verdade, porque o calendário está errado. O calendário tem que ser
o mesmo calendário do futebol mundial. Não é possível que esteja começando o Campeonato Brasileiro quando estão acabando, não é, torneios como a Copa do Brasil e a Libertadores. Tem que ser tudo concomitante, para que todos estejam mais ou menos na mesma situação, para que haja um mínimo de igualdade. Nós estamos queimando grandes clássicos. Estava lembrando com o Vitor aqui, só o Fluminense, em 4 rodadas, pasme, já jogou com 3 dos favoritos. Com o Santos e com o Corinthians, com os times reservas, inclusive o Fluminense. E com o Inter ontem. Né? Não faz sentido. Não é possível que ninguém olhe. Né? É muito maltrato, né, do produto. Não é possível que alguém ponha um clássico São Paulo e Santos às 6h30, no começo do frio em São Paulo. Não é possível. Quer dizer, sabe que a sensação que tem? Aquilo que é comum em qualquer grande empresa, né? Ter o gerente de produto, né? O cara que cuida do marketing da coisa, que ele olha e fala, vamos fazer uma tabela aqui, peraí. Quem deve estar na Libertadores? Quem estará na Libertadores? Porque a tabela é feita, já sabe, né? Quais foram os 5 brasileiros que estão na Libertadores. Vamos tentar poupar esses 5, né? Vamos tentar evitar que eles se peguem. Enfim, um mínimo de cuidado. Não se tem. É difícil, né, Juca? Acho que quem organiza isso... O cara só faz isso, é profissional disso. Então, mas o cara acaba pensando... Na política. Na TV, no interesse da política, mas na TV, na seleção brasileira, mas é isso que eu digo sempre. Eu sempre digo isso, eu defendo mais os interesses da Rede Globo de televisão do que a própria Globo Esporte. Eu queria ver a cara do pessoal. Não, mas eu digo isso, porque você acha que a TV pode estar feliz com a audiência que esses jogos estão tendo? Imagino que não. Não Imagino pode. que não. Não é porque o campeonato está esvaziado. O que era aquele Corinthians e Grêmio? Vitor, você sabe o quanto, enfim, eu gosto de futebol e quando envolve meu time. Então, eu vi o jogo fazendo outras coisas, dividido com o Fluminense e Inter. O que se pode fazer? Olha, primeira coisa, jogos do Campeonato Brasileiro ao longo do ano, nos finais de semana, e das Copas do Brasil, Libertadores Sul-Americana, no meio de semana, porque até assim as pessoas vão entender, sabe, a diferença, vão se adaptar, que sabe? Que campeonato nós estamos falando? O que eu gosto mais, ano que vem, por pausa, por pedras, isso vai melhorar um pouco, né? Porque com a entrada dos clubes brasileiros que estão na Libertadores, a Copa do Brasil vai se estender. Deveria estender também a Copa Libertadores, né? Até o fim da temporada, como é na Europa. E estender a Copa Sul-Americana também. E quem joga a Copa Sul-Americana não joga. Bom, enfim. Outra coisa, o campeão da Copa do Brasil, que normalmente joga com menos motivação ou com menos preocupação o Campeonato Brasileiro, seria bom se os campeonatos terminassem quase juntos para que eles tivessem a preocupação ao longo de ambas as competições. Sem dúvida. E digo mais, a Copa do Brasil deveria terminar depois do Campeonato Brasileiro. Sim. Porque é um torneio que permite um campeão mais inusitado, sabe? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu me lembro daquela Copa Mercosul que o Vasco venceu quando o Romário fez loucuras aqui no Pacaembu. Estava 3-0 para o Palmeiras e o Vasco virou para 4-3. Foi depois do final do Campeonato Brasileiro e foi na véspera do Natal. E foi maior repercussão. Porque se o jogo vale, dá certo. Olha aqui, e o Vitor vai discordar dessa. Também eu chamo de perna de pau o senhor Jair Marrufo. Sabe quem é Jair Marrufo? Jair Marrufo é esse cidadão aí, ó. Sabe que jogo ele apitou? Qual jogo? Brasil e Argentina. Eu sei que você, o Mauro César, o PVC, provavelmente dirão que eu estou reclamando de 2 pênaltis à brasileira, mas para mim o Neymar tomou 2 pênaltis quando estava... Na Libertadores não são pênaltis, né? No Campeonato Brasileiro são. Para mim, 2 pênaltis. Tem que ser, eu não sei. As duas bolas não sei mais qual é o critério. 2 bolas ele foi deslocado. Vinha na velocidade, tomou por trás, é pênalti. Eu acho. Se é no meio de campo, o juiz marca. Dentro da área não marcou. Eu acho. Um deles eu não marcaria de jeito algum, nem discuto. Aquele que ele acabou tropeçando. Isso, exatamente. Esse eu nem discuto. Ali ficou ruim porque depois ele deu uma tropeçada no próprio pé. Mas que ele foi desequilibrado antes, eu não tenho a menor dúvida. Outra coisa, o jogador adversário não tem responsabilidade nenhuma no fato do Neymar ser um atleta leve e se desequilibrar com muita facilidade, às vezes. O juiz tem que levar isso em conta. Ou então você faz futebol por peso, que nem o boxe. Isso tem que ser levado em conta. Não, mas por isso que ombro a ombro nunca pode ser. Nunca pode ser. Nunca pode ser falta. Ombro a ombro eu estou de acordo. Mas empurrãozinho também tem que ser uma coisa muito clara. Toque por trás no calcanhar é pênalti.
E foi o que aconteceu no primeiro lance, principalmente. Né? Uma coisa impressionante. Mas, já podia do segundo lance, né? Não, no segundo, não, é que o segundo ficou mesmo. Tá parecendo o tradicional político que você perguntava de obras superfaturadas e ele respondia sobre o programa de leite do governo. É que o segundo realmente, como ele acaba tropeçando depois no próprio pé, dá a sensação de que ele caiu por si mesmo, mas não, ele foi derrubado. O que eu vou fazer? Faltou falar alguma coisa, Vitor? Tem alguma coisa mais que você quer tocar? Fundamental. O quê? Então vamos lá, fala. Coisas lindas. Coisa linda, coisinha tão bonitinha. Copa CESP, de futebol. Coisas lindas, que é uma espécie de náutico portuguesa. Olha, imagine você, o time daquele técnico, o time do Sistema Globo de Rádio, né, ganhou, sabe de que time? Do time do Valor Econômico. Aí eu pergunto, a competição é da Associação dos Cronistas Esportivos de São Paulo. Aí eu pergunto a você, quantos jornalistas esportivos tem no jornal Valor? Eu respondo para você, nenhum! Desculpe fazer a defesa da CESP, mais ainda do futebol. Se o jornalista trabalha no esporte, na política, na economia, ou se ele trabalha em outra profissão, ele pode jogar futebol da mesma maneira. Ele pode. Então isso não interfere em nada o mérito do Coisas Lindas, que chegou no campeonato como se fosse uma espécie de náutico portuguesa, praticamente condenado. Está classificado, faltando uma rodada, hoje decide com a Rádio Transamérica a primeira colocação do grupo. Parece que é melhor que vocês, né? É melhor que nós. O time do Lance, a última vez que jogou contra esse time do Vitor Birner, ganhou de 16. Eles me chamaram para ser 16-0. Eles me chamaram para ser Eles me chamaram para ser técnico. Eu vou repetir, atenção, eu vou repetir. O time deles, no ano passado, tomou de uma garotada do Lance. Não, faz um mês. Faz um mês. Pior. Eles me chamaram. 16-0. Foi essa derrota, foi por conta dessa derrota que Rafael Prades e André Sanches me chamaram para ser técnico. André Sanches? André Sanches. Jovem Gabelino, chefe de reportagem do esporte da Rádio CBN. Tem algum parentesco com o presidente? Não, nenhum. Por isso eles me chamaram para ser técnicos, desesperados por causa dessa derrota. Fiz algumas modificações. Entenderam, mais do que isso, vai ter esse jogo são disciplinados. Coisas lindas tem muito tempo. Vai ter esse jogo de novo? Qual jogo? Lance. Não sei, podemos encontrar o Lance, que é um dos favoritos. O Lance está indo bem? Tá, lógico, tá ganhando os 2 jogos. O Lance é um dos favoritos do torneio. Você não lembra? Mas, não lembro. Mas com placares assim? Ganhou bem. Parece que ninguém pode. Ganhou bem. Foi campeão no último torneio? Não, foi o IG o campeão no último torneio. IG? Olha só. Contratou alguém para o jogo? SPN, por exemplo, tem um time forte, porque tem o Paulo Sérgio jogando, ex-jogador profissional, campeão do mundo em 94. E tem uma conversa, né? Tem uma quê? Tem uma conversa antes do Agora, de qualquer forma, hoje tem jogo... bastidores. Aliás, se um dia alguém quiser assistir os jogos, pode porta ir. aberto, Campo do Nacional, Comendador Souza. Hoje nosso jogo é às 10h30, Coisas Lindas luta pelo primeiro lugar do grupo. O tempo está gostoso, então se você sair de casa às 10 horas para ir ver Coisas Lindas no Campo do Nacional. Coisas Lindas, que é uma homenagem a Eduardo Barbosa Belesia, que sempre que vê as belas mulheres da CBN e fala Coisas Lindas. Depois tem uma confraternização, churrasquinho de gato, é um programaço. Não tem churrasco nenhum, Não perca, segunda-feira que vem a gente estará aqui de volta, já comentando. O jogo do Coisas Lindas é o evento mais esportivo mais importante da semana. Entre Corinthians e Santos, sabe que você não entende de jogo aqui fora antes de acabar? Que a Copa CESP é para Coisas Lindas uma Copa do Mundo, porque as pessoas lá entendem a importância da competição e do esporte e não precisam de dinheiro para isso. É isso. Uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, bom dia a você que assistiu. Nesse momento. Quem encerra o programa ainda sou depois eu. dessa eu, se fosse você, teria a humildade de Quem encerra o programa ficar em silêncio ainda no sou final. eu, tá certo? Então, agora, se você quiser encerrar o programa... durante a Olimpíada você terá chance, porque eu não vou estar aqui. Você vai para onde? Eu vou para Londres. Vai passear em Londres? Vou passear. Curtir a vida? Você não sabe quem você é Marajá, você aproveita o negócio desse para tirar férias. Você não sabe quem eu vou levar. Não, melhor não dizer. Quem você vai levar? Até segunda-feira que vem. Aquela mesma senhora que eu falava sobre... Quando você eu queria ter essa vida, vai passear.